Bom, meu nome é Mariana Pereira, eu sou diretora de produtos de e-mail, de segurança de e-mail na Dark3, mas hoje não vou falar sobre segurança de e-mail, não quero falar sobre um pitch do nosso produto. Em inglês, essa slide, pela verdade, tem um título melhor, só que eu ainda não consegui achar tradução para português. Se alguém tiver uma sugestão, eu agradeço. The Squishy Meat Factor, ou seja, nós seres humanos. A maior ameaça, seguramente, para qualquer esquema de infraestrutura é o fato que por trás tem seres humanos. E esses seres humanos, hoje em dia, representam uma das maiores ameaças para qualquer bom plano de segurança cibernética. O insider threat, seja ele malicioso, onde uma pessoa está querendo exfiltrar dados ou criar um dano à nossa empresa, ou mesmo no caso, como é mais frequente, é aquele acidental. Essas são circunstâncias que saem fora do padrão de qualquer regra, qualquer política empresarial, qualquer alerta que a gente possa gerar. E é por isso também que eu proponho essa resposta autônoma, que é potenciada por uma inteligência artificial que é capaz de entender, contextualizar e decidir como responder. Eu sei, é uma coisa um pouco assustadora deixar uma IA decidir como vai responder, mas vamos passar esse controle para eles. O que a gente faz na Dark3? Já há 8 anos, temos uma equipe de pesquisa e desenvolvimento em Cambridge, e aquilo que a gente faz é estar sempre tentando ultrapassar quais são as aplicações práticas da inteligência artificial, especialmente em cibersegurança. Desde o ano passado, quando fomos cotados na Bolsa de Valores de Londres, a gente teve a oportunidade de double o nosso investimento em R&D. E isso a gente faz por 3 motivos específicos. Tem 3 áreas onde a gente está praticamente pensando em como usar a inteligência artificial. Número 1, propor a todos os nossos clientes uma segurança que seja bespoke. Uma IA, então, que seja capaz de aprender cada uma das vossas empresas, cada um dos seus funcionários, porque, obviamente, somos todos diferentes. Número 2, potenciar as equipes que vocês já têm. The squishy meat defensivo. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma falta de recursos. A gente não pode simplesmente contratar mais seres humanos e jogar mais seres humanos contra o problema. Sequer nem tem seres humanos o suficiente no planeta para a gente conseguir fechar esse gap. Então, vamos usar a inteligência artificial. E o terceiro, eu sempre me esqueço. Claro, que ainda mais é o mais importante aqui, que é complementar e integrar com todas as outras tecnologias e parceiros que também estão apresentando aqui hoje e que com certeza vocês já investiram. Porque é claro que se vocês estão aqui, estão tendo essa conferência, vocês já estão muito mais à frente daquela curva de maturidade e estão já pensando, ok, como é que a gente empurra aquela curva mais ainda? Vamos sempre usar casos reais, quando eu penso nesse problema do insider threat. Aqui, esse é um caso de insider threat que um pouco se mistura também com supply chain. O caso do SolarWinds, por exemplo, realmente um excelente ataque. Esse aqui foi um pouco menos sofisticado. Nada mais foi que um funcionário de uma empresa que prestava serviços, chega com um laptop no cliente, conecta o laptop à rede do próprio cliente, talvez até um guest Wi-Fi, sinceramente nem sei exatamente ali. Mas o que aconteceu? Que aquele computador tinha sido infectado e foi introduzido nesse ecossistema e partiram uma série de conexões, uma série de atividades que eram muito pouco comuns, muito unusual. E aqui está o problema. A gente sempre ouve falar sobre coisas raras, coisas que nunca aconteceram. Então, a gente precisa que a máquina reaja. Mas como é que a máquina sabe se uma coisa é normal ou melhor? Uma coisa é nova, mas faz parte de uma nova atividade de negócio. Eu acho que não tem nada de mais frustrante quando eu estava trabalhando para abrir a Dark3 no Brasil, de constantemente ter que pensar, será que eu vou estar bloqueada porque ninguém fez isso antes? Tenho certeza que seus funcionários também estão tentando fazer novos negócios, novos projetos. Bom, aqui nesse caso, o novo era com certeza malicioso. A inteligência artificial não estava capacitada para responder. Então, levou os seres humanos 7 minutos antes que eles percebessem que estava acontecendo alguma coisa e chegar a uma resposta para neutralizar essa ameaça. 7 minutos, eu já estou falando há 6. Então, nesse meio tempo, também já poderia ter sido feito um ataque do franchise Velozes e Furiosos. Não só filmes, também ataque cyber, né?
Então, insider threat, que não é só os insiders da sua empresa, são também seus fornecedores, são seus parceiros, são seus clientes. Todo mundo com quem vocês têm alguma ligação digital, qualquer tipo de relacionamento digital já se torna um insider, porque estão dentro da sua infraestrutura, dentro do seu ecossistema. 3 estatísticas que vêm do nosso SOC da Dark3, que a gente atende. Número 1, 35% de organizações já foram afetadas por algum nível de insider threat. Tenho quase medo de perguntar, mas alguém aqui quer admitir que também está nesse 35%? Não. Então tá, tudo bem. 71% também estão mais preocupados com accidental data breaches do que o malicious insider. Isso para mim foi muito interessante, porque eu fiz uma roundtable recentemente e foi exatamente o oposto. Estava todo mundo preocupado pelos ataques maliciosos e não o accidental insider. Por quê? Porque lá já tem os acessos legítimos, né? Não parte nenhum alarme. Se quiser uma coisa acidental, bem ou mal, a gente não pensa muito sobre o fato que os nossos funcionários, os nossos colegas de trabalho queiram nos criar dano. Então, eu acho que por isso também tem um pouco uma diferença entre as realidades de todo mundo. E, por último, claro, 33%, que são resultado de uma internal incident. Acho que isso é interessante também com aqueles 90% que a gente estava ouvindo do orador antecedente, que todas eram passwords comprometidas, credenciais furtadas. De certa forma, isso meio que ultrapassa aquilo que é o limite exato do insider, né? Deixa eu ver, já é minha próxima slide? Não, mas vou ter uma slide sobre isso. Que não é essa. Por quê? O que acontece? Quando a gente tem um ataque malicioso, por exemplo, como aconteceu aqui, obviamente, Healthcare and Pharma, uma indústria que valorizou imensamente não só o valor de mercado, mas também a atratividade para um atacante cyber, né? Durante a pesquisa de vacinas, todo o ecossistema e tal. Então, o que aconteceu? A gente tinha um funcionário que estava usando o computador dele, essencialmente para fazer umas conexões pouco comuns na rede do Tor. O que estavam tentando fazer era exatamente vender essas informações no mercado negro, informações altamente privilegiadas, altamente protegidas, qualquer tipo de policy também estavam ali bloqueando o tráfego desses dados. Mas é claro que a gente não pode bloquear tudo também. As pessoas têm que poder trabalhar, têm que poder comunicar com outros cientistas, e são essas aquelas realidades práticas que é onde, se a gente estiver pedindo para uma equipe humana de conseguir distinguir toda vez que alguém está querendo fazer alguma coisa de novo, não só frustra os humanos que estão sempre a pedir, como cria o ecossistema perfeito para eles tentarem simplesmente fazer, vamos achar um outro jeito de conseguir trabalhar, né? As pessoas são criativas, querem trabalhar, vão achar um jeito de bypassar. E é por isso, então, que a gente propõe a inteligência artificial, para aumentar aquela que é a capacidade das suas equipas, para diminuir aquela que é a carga administrativa, chata, de compliance, de regras e tal. Por quê? Porque a gente entendeu, e isso é aquilo que a Dark3 já faz há muitos anos, o que é o normal, a gente chama do pattern of life, o normal funcionamento das equipes, dos seus negócios, dos seus devices, todo esse tráfego de rede, esse tráfego entre a rede e o VPN, ou cloud, seja lá o que for. E uma vez que a gente tem uma inteligência artificial que é capaz de compreender isso e adaptar aquela compreensão ao longo do tempo, aí a gente também pode falar, bom, vamos nos ajudar aqui. Sim, a gente pode claramente escrever protocolos, escrever regras dizendo, dadas certas circunstâncias, se você vê isso, faz aquilo. O problema é que isso aí só permite à máquina de responder quando o critério necessário é cumprido ao 100%. Significa que a gente tem que criativamente pensar em todos os jeitos em que alguém poderia nos atacar por dentro, o insider, ou que alguém poderia cometer um erro. Se eu conseguisse antecipar tudo isso, a gente não cometeria erros, né? Então, a gente permite à inteligência artificial de entender o normal funcionamento e de falar, tá bom, quando tiver uma coisa de anômalo, vamos tentar ter uma resposta, uma reação que seja proporcionada ao nível de ameaça. Não é para bloquear tudo, é para bloquear só a ameaça.
E isso é feito quase como um jogo de futebol, né? O ataque parte para a direita, a defesa vai do lado deles para a esquerda. A bola volta do outro lado do campo, a defesa também tem que se mexer. E a IA também tem que saber fazer esse jogo, tem que conseguir escalar para cima, para baixo, mais agressivo, menos agressivo e tal. E a gente faz isso através do ecossistema digital inteiro. A rede, VPN, e-mail, cloud, IoT. IoT dos nossos fornecedores, como foi meu primeiro case. Então, o que isso significa na prática? Quando a gente tem uma atividade anômala, ela pode ser permitida, também depende dos níveis de tolerância dos nossos clientes. Vários vão dizer, sabe, não permite nenhum tipo de anomalia, não quero que a IA tenha esse nível de tolerância para permitir uma escalação qualquer. E é claro que a gente também sabe que qualquer ataque tem várias fases ao longo daquele ataque. E a gente quer disrupt o mais cedo possível. Mas às vezes não é possível, por vários motivos. Então, vamos supor aqui que a gente tem um funcionário que está vendo os e-mails e tal, recebe um e-mail que não é, obviamente, de phishing. Quase hoje em dia, nenhum dos ataques que vêm por e-mail são e-mails, obviamente, de phishing. Aliás, uma história engraçada, minha mãe agora... Eu contei da outra vez do meu pai, né, que foi hackeado. Nesse meio tempo, minha mãe também caiu por uma mensagem que ela recebeu que ela achou que fosse legítima. Aí eu falei para ela também, mãe, acabei de falar nessa conferência e realmente não se sinta, sabe, não se sinta culpada. Isso acontece nas melhores famílias e com todo mundo, porque os e-mails de phishing não são tão óbvios. Então tá, então um funcionário aqui, ou talvez minha mãe, fez clique num link e teve um auto-download de um file malicioso. 100% raro, vem de uma destinação anômala, ninguém nunca fez nenhum tipo de atividade com aquele lado da geografia do mundo. Sim, a IA poderia interromper essa conexão. Já seria uma resposta válida. Mas vamos supor que por algum motivo isso não aconteça. O ataque continua, então. Fase 2, Command and Control. Essa comunicação vem estabelecida entre um lugar na internet e aquele device do funcionário. O resto do computador, o resto do trabalho desse funcionário continua a percorrer, mas tem também essa conexão de Command and Control. A gente pode interromper só ela. Também um método muito válido para interromper o ataque. Terceiro ponto. Vamos supor que o ataque continua ainda mais. Provavelmente porque alguém desligou a nossa inteligência artificial, coisa que também já aconteceu. A gente vê um fluxo de dados tentando sair da empresa para fazer um upload. Um OneDrive, um FTP, um Google, um Dropbox, seja lá o que for. Essa atividade também não é muito normal, que nem o nosso funcionário lá que estava tentando vender as informações privilegiadas. Então, qualquer uma dessas atividades nos apresenta a inteligência artificial anomalias do jeito normal em que as máquinas e os seres humanos se comportam. Tem que bloquear todo o trabalho desse funcionário? Absolutamente não. A gente pode ser bem precisos para interromper somente aquelas atividades que ameaçam a existência da nossa empresa, mas permitir o normal funcionamento. Estou com muito pouco tempo, então vou pular esse case, simplesmente porque eu acho que não tem nenhuma empresa, mesmo que vocês não levantaram as mãos hoje, eu tenho certeza que é uma coisa que preocupa vocês. Eu sei que formação e formar as pessoas não é o suficiente, porque o squishy meat factor, o insider, seja lá por qual motivo, ou malicioso, acidental, ou simplesmente porque, como aconteceu uma vez, né, um funcionário, um advogado, deixou o computador com o filho, aí voltou para entrar na corte no dia seguinte, só que se apresentou para o juiz com o filtro do gato. Vocês lembram dessa? Então, completamente benigno, não teve nada de malicioso ali. Mas esses são os acessos, esses são os tipos de comportamentos que nós, como squishy meat factor, somos capazes de ter, as nossas failings. E eu, pessoalmente, ponho grande fé na capacidade da nossa inteligência artificial, porque eu vejo isso acontecer todos os dias, nos nossos clientes, em vários ambientes e tal. E esses são reportados no nosso blog, que convido vocês todos a darem uma olhada. Tem muitos clientes, eu gosto sempre quando deixamos os clientes e os practitioners da inteligência artificial falarem por nós. Mas uma coisa eu só peço, que vocês considerem a inteligência artificial
considerem o como que essas inteligências artificiais são trazidas ao mercado, não são todas iguais, e testem esses claims. Vejam por si mesmo as vantagens que isso pode trazer. Muito obrigada.